Paz amada. Tudo bem? Graças a Deus. Muitos aqui eu já conheço, né? Outros eu já conheci. Mas eu quero, assim, estou feliz de estar aqui, né, nessa manhã e de estar aqui com vocês, né? Eu louvo a Deus, posso até testemunhar, né? Passei por um período muito difícil na minha jornada, né? Muitos aqui já conhecem um pouco da minha história, da minha jornada com o Senhor. Em 1990 foi o dia do meu convertimento e Deus, desde lá, nunca deixou de trabalhar e de cuidar das nossas vidas, né? Da minha vida. E eu louvo, irmão, que eu passei um período realmente complicado, né, na minha vida, na minha vida pessoal, né, no casamento, na área financeira. Foi uma tribulação terrível, né, ministerialmente. Foi assim, muita luta, né, muita dificuldade, né, mas Deus nos colocou de pé. O apóstolo Paulo disse uma coisa nas cartas aos Coríntios. Ele disse assim: olha, nós podemos se abater, se entristecer, se angustiar, nós podemos até cair, mas jamais Deus vai permitir que sejamos destruídos. E é uma das coisas que Satanás não pode, nem contra mim e nem contra a tua vida, é destruir a tua vida. Quem tem aliança com o Senhor, quem tem promessa do Senhor, né? A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir, e aquele que vos prometeu, ele é fiel para cumprir as suas promessas, né? E eu louvo a Deus que foi um momento muito difícil, e Deus sempre procura uma maneira e uma forma de te resgatar da onde você está, né? Da onde você está caído, porque eu me senti um momento caído, né? A mente perturbada, querendo seguir os meus próprios caminhos, meus próprios pensamentos, minhas próprias vontades carnais, por causa de uma palavra que o pastor Hélio deixou aqui. Por causa do que? Dos pensamentos, por causa de frustrações, por causa de decepções, né? E dar mais foco, valorizar muito mais as dificuldades, as frustrações, o cenário que Satanás coloca diante de você, né? De desânimo, de decepção, de frustração, para que você olhe para aquilo e diga assim: ó, tá vendo? Não adiantou de nada. Eu faço tudo e aqui tudo, né, começa de forma errada, né? Porque uma coisa eu aprendi, irmão: os erros te levam a lugar de longe, e a gente às vezes não consegue entender. Vivi um momento muito difícil, mas Deus, naquele momento difícil, Ele colocou a vida do pastor Hélio no meu caminho, que além de ele ser meu irmão de sangue, é um homem de Deus. E não é porque ele é o meu irmão de sangue, entendeu? Eu sempre separei ele, meu irmão de sangue, e ele, um homem de Deus, né? E foi um momento muito difícil que Deus começou a trabalhar colocou me trouxe para Osasco, vim para Osasco, né? Fiquei muito mais próximo a ele e ele muito mais próximo a mim. Aí a gente começamos a orar, ele dando conselhos, e eu percebia que aquele conselho era uma palavra de Deus, né? Cada palavra que vinha entrava no espírito, entrava no coração, mexia com a mente, né? Sacudia as nossas dúvidas, sacudia as nossas inseguranças, sacudia aquele medo, né? Porque eu digo uma coisa, irmão: o inimigo conseguiu tirar tudo de mim, só não conseguiu tirar o meu temor ao Senhor. Ele só não conseguiu tirar a minha convicção de que Deus me amava, e a minha esperança que qualquer hora eu sabia que a situação ia mudar. E naquele momento Deus começou a usar a vida do pastor Hélio
trazer umas palavras rema para mim, umas palavras proféticas para mim, e eu comecei a dar ouvido, e eu comecei a tomar posse daquelas palavras, e Deus começou a trabalhar nas madrugadas, e Deus começou a trabalhar durante os dias, aquilo não saía, e o Espírito Santo começou a falar comigo de forma mais clara, né? Foi derrubando aqueles pensamentos, foi destruindo aqueles pensamentos de mal, a qual eu tinha o próprio respeito na minha vida. Imagina, irmão, um homem que muitas vezes saiu de lá, ungido do Senhor, viu Deus fazer grandes e grandes milagres, né, em milhares e milhares de pessoas. Vivi, irmãos, privilégio diante do Senhor, de Deus fazer grandes e grandes milagres, de surdo ouvir, de pessoas com câncer serem curadas, milhares de pessoas serem curadas, milhares de pessoas serem libertas, pessoas oprimidas, pessoas com problemas difíceis. Vi coisas extraordinárias Deus fazendo. Vivi um tempo no ministério de grandes prodígios e milagres. Em 1992 o Senhor me enviou para uma cidade chamada Espinosa de Minas, para fazer uma obra missionária lá, fazer uma obra de Deus. Amado irmão, fiz coisas extraordinárias. Mas eu não me esqueço uma vez, uma noite, uma madrugada, que eu sabia que o inimigo estava furioso comigo. E um dia verdadeiramente ouvi, né, ele dizendo: eu vou destruir o teu ministério, eu vou destruir a tua vida. E eu não dei consideração àquilo, e vivi grandes e grandes milagres. Por isso que a gente não pode subestimar. Mas eu comecei a ouvir a voz de Deus, e comecei em momentos difíceis. Quando eu voltei da Espinosa para cá, a igreja onde a gente congregava estava passando por um momento difícil, né? Era lá em Carapicuíba, né? Ainda era em Carapicuíba, não tinha vindo ainda para Osasco. Quando eu voltei em 1975, foi em maio de 95 que eu voltei de missões, né? A igreja estava passando por um processo muito forte de divisão, né? Era lá no Carapicuíba, de divisão. E eu estava naquele momento ali. Era a igreja Ágape, né? Todo mundo aqui já conhece, era eu, a apóstola Beatriz, o pastor Leão, e estava passando um momento muito forte de visão. Mas Deus sempre foi zeloso, irmão, né? Quando eu vim de lá, quando eu cheguei aqui em São Paulo, não era novidade para mim. O Espírito Santo de Deus já tinha me falado lá em Espinosa, entendeu? Que era para mim vir aqui, tomar conta da minha família, tomar conta da minha vida, seguir o meu caminho, entendeu? E não se envolver com nada, nem ir para a direita, nem ir para a direita, nem apoiar ciclano, nem apoiar fulano. Quando eu cheguei à igreja, estava em um processo de uma divisão terrível, 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 né? E ali a gente começamos nova caminhada. Só que a gente é aquilo, não? Você passa um processo quando você tem amor à obra de Deus, quando você tem amor às coisas de Deus, quando você tem amor às almas, tem amor o que Deus verdadeiramente faz na sua vida, meus irmãos. É complicado. E para mim, na época, talvez era isso que Deus tinha que tratar comigo, que talvez, acho que para mim, o ministério era mais importante que tudo. E a gente tem que tomar cuidado para que o ministério não tome o lugar de Deus. Para que o ministério não seja mais valorizado que Deus, para que não seja mais importante do que o Senhor. Sabe por quê? Porque quando as coisas é mais importante do que Deus, ela toma o lugar de Deus, você vai cair em período de frustração e Deus vai ter que tomar. Eu me lembro bem de um pastor argentino, que ele teve uma experiência com Deus. Ele dizia para o Senhor, ele tinha ido numa conferência de avivamento, né? E chegou na conferência do avivamento, ele viu Deus fazendo grandes milagres, grandes maravilhas, e ele era de uma igreja grande, uma igreja muito bem estruturada, enorme, 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 enorme. Só que ele não via as coisas mais acontecer. Ele tinha entrado em conformidade, já estava satisfeito com aquilo que Deus havia dado, já estava satisfeito com aquilo que Deus já estava fazendo na igreja dele. Então ele não queria subir mais escada, ele não queria ir mais além, né? E ali ele ficou, e ele percebeu que ele caiu numa condição de conformidade ali.
E quando ele veio daquele congresso que Deus estava fazendo coisa extraordinária, ele falou: meu Deus, o que está acontecendo com o meu ministério? O que está acontecendo com minha vida? E ele começou a orar: o que está acontecendo? Eu quero mais. Eu confesso os meus pecados, eu confesso as minhas transgressões. Senhor, o que está acontecendo? E sabe o que Deus falou para ele? A idolatria do seu ministério. O teu coração é idólatra. E ele se assustou com aquilo. E como é que se diz? E ele se assustou. O ministério era maior que tudo para ele. A igreja era maior que tudo para ele. E Deus tirou aquela idolatria do coração dele. Ele se arrependeu, caiu em pranto, se arrependeu dos pecados, se arrependeu daquela idolatria sobre o seu ministério. E Deus fez um avivamento extraordinário na vida dele. A igreja viveu um grande mover mesmo na vida dele. E eu com certeza, irmão, eu percebi que isso, porque o ministério era tudo para mim. O ministério era tudo. Era tão tudo que muitas vezes eu colocava ele acima da família. Muitas vezes colocava ele acima de todas as coisas. Por quê? Porque além daquele amor que havia tomado o meu coração, era a minha dedicação, era dia, era como diz, né? Aquele primeiro amor, aquele homem que quando tem a sua namorada, aquela primeira paixão, que você faz tudo por ela, né? Você faz tudo, né? E eu estava num ponto de dar vida mesmo para aquele ministério, amava mesmo de paixão, de paixão. Então quando eu cheguei lá, e quando eu voltei assim, todas aquelas pessoas que estavam na liderança eram uma referência para mim. Foram pessoas que me ajudaram quando eu me converti ao Senhor, me ajudaram dia após dia, me orientaram na palavra, eram meus orientadores, eram os meus ministradores, né? Eram meus pais espirituais, pessoas que eu tinha uma referência muito grande. Depois, quando eu chego, eu vejo aquela situação devasta de divisão dentro da igreja, cada um para um canto, cada um para um lado, né? E depois a igreja não começou a viver as mesmas situações. Então o que aconteceu? O quê? As lutas daquele processo, irmão, daquele processo da igreja eu deixei que tomasse o meu coração. Eu deixei que tomasse a minha mente. E quando a gente fala tomou o nosso coração, o que acontece? Causa frustrações, decepções, e isso começa a controlar a tua vida. Você começa a olhar para aquilo e falar: meu Deus, como é que pode chegar a esse ponto? Você fica inconformado. E aí, Satanás encontrou uma brecha. Eu fui me distanciando, me esfriando. E aí o inimigo tomou uma brecha. E ele sempre toca em você aonde te dói mais. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, quando chegou uma madrugada, uma coisa que sempre me acompanhava era uma palavra que nunca saía da minha mente, do meu coração. Era Deus falando para mim todos os dias. Eu me lembro uma vez que eu estava com os amigos aqui em Osasco, estava com os amigos ali, uma situação difícil ali, e o Espírito Santo falou para mim: eu te amo, você é meu. Aquilo me perturbava. Eu falava: meu Deus. Na madrugada eu dormia, ali antes de dormir, numa tribulação terrível, numa situação difícil, e o Espírito Santo falando: te amo, você é meu. Você é meu. Aí foi quando eu procurei o pastor Hélio. Eu falei: é o seguinte, me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí. E nisso aí nós começamos a conversar. Deus começou a trabalhar, irmão. Trabalhar. E graças a Deus, Deus me colocou de pé.
Em nome de Jesus, retomei minha família, retomei minha casa, retomei meus filhos, retomei a minha vida normal, retomei a minha vida espiritual, retomei verdadeiramente, né, a condição ministerial do Senhor, e Deus começou a levantar. Amado irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Quando foi pouco tempo, por isso que eu falo, Deus tem algo, né? Deus não levanta a gente em pouco tempo, né? Quando Deus, assim, a gente comecei já a conviver com o pastor Hélio aí, em pouco tempo, Deus já começou a transformar minha mente, começou a trazer, a primeira coisa foi paz, né? Trazer paz para poder pensar, né? Para você poder analisar, para você poder refletir, né? E Deus começou a trazer paz. Eu percebi, retomei meu lar, retomei minha casa, retomei minha vida, e tudo Deus ainda num processo, né? Muita coisa de restauração, de renovação, e Deus começou a levantar. E Deus começou a renovar, trazer de volta aquela alegria pela palavra, aquela alegria, aquela força na oração. E eu vi que Deus começou a colocar, me levantando muitas vezes, né, durante as manhãs, é uma coisa que Deus nunca tirou do meu coração, foi uma vida de oração, irmão, né? Deus começou a me colocar, eu achei estranho, eu falei, nossa, onde eu estou encontrando tanta força? De manhã acordado com aquela vontade de orar, né? Aquela vontade de louvar, aquela vontade de meditar na palavra do Senhor, e assim foi indo o processo. E hoje eu estou aqui para a honra e para a glória do Senhor. Né? Hoje eu voltei, né? Tive com eu e minha esposa estive visitando ainda até outros ministérios, tudo abençoado, foi muito bom para a gente também, que trouxe bastante renovação, né? Comecei a ir na igreja lá próxima, como é que chama lá? Arena Transformados. Como? Arena Transformados. Arena Transforma, né? Arena Transformados, né? Lá em Alphaville, onde Deus começou também a trazer uma renovação lá. Mas eu sabia que Deus tinha algo, irmão. E quando Deus tem algo, não adianta a gente fugir, né? Você pode correr para todo lugar. Quando Deus quer alguma coisa com você, em algum lugar, não importa. E uma coisa que eu nunca me preocupei na minha vida, irmão, foi questão de tamanho e nem números. Nunca me preocupei com isso. Porque eu me lembro lá em 1992, quando eu fui para Espinosa. Você sabe que quando eu fui para Espinosa, irmão, sabe, a igreja estava no auge. A igreja estava lotada. Deus fazendo maravilha, Deus fazendo milagre, Deus batendo no Espírito Santo, Deus fazendo coisas grandes lá em Carapicuíba, a igreja crescendo de maneira extraordinária lá em Carapicuíba. Extraordinária. E justamente naquele momento que estava crescendo, né, no auge, Deus me pegou e me levou lá para o começo de tudo. Começar do zero uma obra em Minas Gerais, numa cidade chamada Espinosa, irmão. Sertão de Minas, lugar seco, povo idólatra, povo envolvido na divisa da Bahia com feitiçaria, com bruxaria. Cheguei lá olhando humanamente, falando assim, irmão, o transporte de lá era carro de boi, pra você ter uma ideia. A terra lá era rachada, fazia mais, como é que se diz, fazia uns 8 meses ou um ano que lá não chovia. O povo passando uma situação de miséria. Eu andava da cidade para ir para a roça pregar o Evangelho, 14 quilômetros a pé, debaixo de uma terra solta lá de barro. O sol 40 a 45 graus. Sabe? E Deus, amados irmãos, e Deus sempre cumprindo com a sua vontade. Cheguei lá do zero, sozinho, que a primeira vez que eu fui sozinho, né? Primeira vez eu fui, depois eu levei minha família. Vim aqui, né? Eu namorava com a minha esposa na época, a gente namorava por carta ainda, né? Era cartinha para lá, cartinha para cá,
porque ela trabalhava indo morar em Carapicuíba ainda, né? E eu estava lá, e depois eu tive que vir para cá casar e voltar para a cidade de Espinosa. Amados irmãos, e foi do zero. Então eu nunca olhava para tamanho de igreja, e nem para a prosperidade de igreja. Sabe o que eu vou dizer para o irmão? Porque já me chamaram, depois que eu vim de Minas Gerais, que eu estava aqui, eu recebi tantos convites para estar em igreja grande, né? Para ter salário, para ter uma vida até estável financeiramente, proposta de pastores chamando, reconhecendo o meu chamado, ele vem congregar conosco, vem aqui viver, não dá salário, dá tudo, fazer isso e aquilo. E eu nunca aceitei. Então eu nunca procurei igreja grande e nem igreja pequena. Eu sempre procurei a vontade do Senhor, porque diante dos olhos do Senhor não tem igreja grande, não tem igreja pequena, tem igreja. É verdade. Não existe comunidade grande e comunidade pequena. Existe um povo de Deus. Existe um povo de Deus. E era isso que eu tinha no meu coração. A minha intenção era almas. Uma alma vale pelo mundo inteiro. E essa sempre foi o meu propósito, de buscar. E foi isso que mais me frustrou. Porque muitas vezes, amado irmão, a gente quer que as pessoas pensem como a gente pensa, né? A gente quer que as pessoas desejam o que a gente deseja. Faça o que a gente faz, quer que tudo seja uma concordância. Eu imaginava assim, por ser todos líderes, por ser todos ungidos, por ser todos cristãos, por todos estar ali, tinha que ter o mesmo pensamento, né? Mas não era assim, e por isso veio. Mas o Senhor nos honrou, e o Senhor me trouxe para cá. Conversei com o pastor Hélio, o Senhor me trouxe para cá, e eu estou muito feliz. Quando o Hélio disse que tinha abriu, o pastor Hélio abriu um ministério, que ele estava com o ministério, já tinha batido uma alegria no meu coração. E não foi dele não, não foi ele que chegou para mim, vamos com o meu ministério, não, vamos comigo não. Porque quando ele me ajudou, mesmo eu sendo irmão de sangue, me ajudou também espiritualmente, de uma forma totalmente neutra, com interesse único, de ver a minha vida abençoada, de ver Deus fazendo o que Ele queria fazer. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração, quando eu tive realmente decisão, porque a gente precisa ter um lugar, né, para congregar, a gente precisa estar ligado a um lugar para congregar, para que a gente possa dar fruto, para que a gente possa estar cooperando com o que Deus quer. E aí o Senhor me trouxe para cá. Eu procurei o pastor Hélio, né, e disse para ele, né, que eu estaria aqui junto com ele, amém? Junto com ele aqui, participando com os irmãos, junto com os irmãos, participando com os irmãos. Eu estou muito feliz, né? Estou realmente em paz no meu espírito, no meu coração, e peço para os irmãos que os irmãos continuem orando, amém? Continuem orando para que nós possamos crescermos juntos em nome do Senhor Jesus, amém? Que a gente possa dar frutos juntos no Senhor Jesus. E vocês podem ter certeza, irmão, eu não tenho muita coisa para dar não, mas o que eu tenho, eu compartilho com os irmãos. Eu estou à disposição mesmo aí, em nome de Jesus, né, com o pastor Hélio. Estou congregando até não, tá? Não estou como pastor, não é chegada a minha hora ainda, mas estou aqui como membro da igreja, entendeu? Estarei aqui como membro da igreja e deixar Deus concluir o processo, o momento certo, a hora certa, o tempo certo, porque nós viemos conversando com o pastor Hélio, né, e ele como liderante da igreja, né, veio dando essa orientação. Então nós vamos ver processo por processo. A hora que Deus falar, a hora que Deus direcionar o nome de Deus, a hora que Deus direcionar o meu coração, eu estarei à disposição do ministério aí para o que Deus realmente quiser, seja qual for, porque título para mim não significa nada. O que significa para mim é fazer a vontade de Deus. Para mim, em primeiro lugar, está a vontade de Deus.
Eu sempre digo, Senhor, eu quero viver a tua vontade. Não estou preocupado se é apóstolo, se é bispo, se é pastor, quem que é, se é diácono, se é diaconisa, o que seja, no âmbito espiritual do meu chamado. Não importa. Individual disso, eu quero servir ao Senhor, eu quero viver a tua vontade. Agora, se ela for qualquer coisa em assumir, em fazer, eu estarei à disposição. Amém? Então nós vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Para quem conhece aqui, a esposa Sandra, né? Uma mulher de Deus, que também, lógico, além da obra que Deus realmente fez, usando a vida do pastor Hélio, eu também creio que foi uma vida de oração, né? Ela foi eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque assim, ela nunca abriu mão de mim. Nunca abriu um minuto mão de mim. Mesmo diante de todas as circunstâncias e tribulações, ela não abriu mão da minha vida. Eu sabia que ela sempre estava em oração, sempre estava em intercessão, sempre estava em busca. Por isso que eu digo aos irmãos, a vida de oração e de intercessão, ela é importante para a vida de um homem e uma mulher de Deus. Não abra mão de uma vida de oração e de intercessão. A Bíblia diz que a oração do justo tudo pode. Os seus efeitos, tudo pode. E sabe o que é ser justo? Justo não é você estar livre de todo pecado e você não tem pecado nenhum, amado irmão, e você não tem absolutamente nada, você é um santarrão, não, uma santona, não. A Bíblia diz, quando a palavra diz que nós somos justos, nós estamos em Cristo justificados. Por isso que a Bíblia diz, aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma condenação e nenhuma acusação contra a vida dele, porque estamos em Cristo justificados. Amém? Então por isso que a Bíblia diz, a oração do justo tudo pode, os seus efeitos. Não abandone a vida de oração. Se você tem uma causa para buscar, para vencer, como é que se diz? Para alcançar. Se você está em busca de libertação, em busca de restauração, em busca de prosperidade, qual que seja a sua causa, irmãos, é a oração. Joelho no chão. Pode ser orando, irmão, às vezes não precisa nem estar de joelho. Eu digo, a minha vida de oração, Deus sempre me ensinou, me instruiu de uma vida constante. É de joelho, né? É de joelho, é dirigindo. Às vezes eu estou no meu trabalho lá de madrugada, não tem nada para fazer, eu fico lá intercedendo, eu fico lá às vezes orando, às vezes eu fico lá ouvindo palavra de pregação, uma ministração. A vida de oração. E eu posso dizer, irmão, sou testemunha que eu já vi Deus fazer coisa extraordinária através da oração. Deus libertar família, Deus curar, Deus, como é que se diz, sarar, Deus libertar, Deus restaurar nações. Eu vou contar uma história para você, um testemunho para você, que um dia estava eu e a apóstola Beatriz orando, era uma madrugada. A gente tinha um costume muitas vezes sair do culto e ir para o apartamento dela orar. Uma vez nós estávamos orando lá, irmãos, isso aí foi em 1900, foi logo quando eu me converti. Não foi depois que eu tinha me convertido, já intercedendo, orando em madrugada. Lembra-se do dia da mudança da moeda real? Nós sabíamos que o real ia ser mudado uns 5, 6 meses antes da moeda mudar. Você entendeu o que Deus faz quando nós buscamos? Nós estávamos orando lá, estava eu, a apóstola Beatriz, uma irmã chamada Fátima orando, e o Espírito Santo, o Senhor deu uma visão para ela, diz, o Senhor está mandando nós orarmos pela economia do Brasil, porque Deus quer fazer uma grande mudança.
E Deus quer que a gente ore toda madrugada, das 2 horas da manhã até Deus dar uma resposta para a gente. E ela disse para mim: pastor, você vai ficar lá, nós vamos estar intercedendo, o pastor Elias. Vamos, pastor Beatriz. E oramos no período tudo, até que Deus revelasse o que significava aquela visão, qual é a interpretação daquela visão, qual era o plano que Deus tinha para a economia do Brasil. E nós começamos a interceder. No terceiro mês, Deus mostrou a moeda mesmo, aquela moeda escrito real. E nós começamos a interceder, e ela viu, Deus foi dando a interpretação, disse: essa vai ser a moeda do Brasil, isso aqui vai impactar o Brasil, vai impactar a economia, amados irmãos. E Deus impactou a economia, até hoje o real vive, uma moeda forte, né? pela condição que nós vivíamos antes. Que Deus é esse, irmão? Mas é o que Jeremias diz, capítulo 33, lá diz o quê? E o Senhor revelará o quê? Coisas firmes e ocultas que nós não sabemos. Deus quer te fazer coisas grandes. Amado irmão, até coisas familiares. Quantas e quantas vezes eu sabia ali em questão de oração, Deus falava: ora pelo seu filho. E ali a gente estava orando, Deus ali trazendo a revelação do que estava acontecendo. E quantos livramentos Deus deu. Olha para o seu casamento, ora para a sua vida financeira. Quantas vezes na minha vida financeira, em negociações, trabalho até hoje na corretagem. E quantas coisas Deus revelou a respeito de negociações antes de acontecer. Quantas e quantas vezes, amado irmão, questão de enfermidade, livramento, irmãos. Já tive momentos ali de estar tomando banho, o Espírito Santo falar comigo assim, dizer: olha para o irmão tal, que eu vou dar um livramento de acidente para ele. E aquele momento eu comecei a orar por aquele irmão, nem tinha intimidade com aquele irmão. E começamos a orar, comecei a orar, e Deus foi lá e livrou. Daqui a um pouco o irmão, conversando com o irmão lá na igreja, lá, ele falou: não, pastor Elias, o irmão não imagina, Deus me livrou de um acidente. Sabe o que é isso aí, irmão? É o zelo de Deus por nossa vida, é o amor de Deus para a nossa vida. E quando nós começamos a andar num caminho e crer naquela situação, então eu sempre creio que através da oração Deus te edifica, você cresce na comunhão, na intimidade com o Senhor, Deus trabalha na sua vida, você mortifica as obras da carne através da oração, você começa a ter intimidade e profundidade com Deus mais e mais. Deus começa verdadeiramente a chegar em um grau de trazer coisas grandes, livrar você do mal, livrar você de acidente, te dar sabedoria nas coisas que você às vezes não sabe o que fazer. A vida, amado irmão, de oração. E era isso que Deus vinha fazendo. E quantas vezes. Então, quando Deus veio para cá, Deus falou assim: olha, você vai voltar para lá e vai ficar no ministério e tal. Eu falei: amém, Senhor. Eu quero respeitar a tua visão, eu quero viver o que o Senhor quer para mim, eu não quero mais. Abra aí, quero ler somente uma palavra. Abra aí em 2 Coríntios 4:4. A Bíblia diz que nós, irmãos, nós somos que nem médico. Eu me lembro uma vez que uma irmã trouxe isso: pastor, vocês são um barato, né? Vocês são médicos, vocês são psicólogos, vocês são psiquiatras. É interessante, não é? É interessante, é verdade, irmão. O papel da igreja é isso, né?
Deus usa a gente nas coisas, né? Interessante. Questão, esses dias mesmo, a respeito da Venezuela, irmão, o que a gente tem a ver com a Venezuela? Se eu falar de Venezuela hoje aqui, todo mundo vai falar: ei, pastor, o que tem a ver com a Venezuela? E o pastor está falando em política? O pastor vai falar em política? Não. Eu vou dizer uma coisa para você: em 2002, Deus me deu uma revelação a respeito da Venezuela. Em 2002, tempo do Chaves, presidente Chaves, né? Hugo Chaves. Deus me deu uma revelação. Eu estava na igreja Bethesda naquela época. Nós estávamos em um culto de terça-feira de intercessão. Quando eu estava orando lá, orando, intercedendo pela igreja, pelas causas da igreja. Eu nem sabia o que era a Venezuela. Eu nem imaginava o que era aquele país, a cor da bandeira daquele país. Tinha nem noção na época. E nós oramos, amados. Naquela terça-feira de oração, o Espírito Santo me mostrou uma bandeira do país, Venezuela, e eu não sabia que era da Venezuela. Aí daqui um pouco o Espírito Santo disse: isso aqui é o país da Venezuela. E eu fui procurar lá informações sobre a Venezuela. E eu entendi a respeito da Venezuela. E depois começou a passar na televisão algumas notícias sobre a Venezuela. E eu fui me informar mais para me poder orar com mais, né? Como é que se diz? Com mais sabedoria em relação a quem era a Venezuela e o que estava por detrás da situação da Venezuela. Em 2002, Deus trouxe uma revelação e o Senhor disse para mim: eu vou derrubar o presidente da Venezuela. Eu vou derrubar o império da ditadura. Eu vou derrubar. Deus foi lá. Quando foi em 2013, eu estava assim, assistindo televisão. Daqui um pouco, passou a notícia: Hugo Chaves cai na Venezuela, né? Ele morreu de câncer, né? Em 2013, dia 5 de março de 2013. Ele saiu do poder. E Deus começou a colocar no meu coração de orar pela Venezuela. Desde 2002. Desde 2002. E Deus me deu uma visão ali. Falou: eu estou retomando esse compromisso com Deus, né? Eu tenho colocado diante de Deus. Ele falou que quer que continue orando pela Venezuela. Entendeu? Porque Deus vai fazer algo extraordinário. E não só pela Venezuela, mas toda pela América Latina, que o Senhor colocou no meu coração. Ore, interceda, não pare de interceder, porque eu quero acabar na América Latina com o poder da ditadura. Quero tornar o meu povo livre. Eu quero trazer essa nação livre desse jugo, desse sofrimento, debaixo dessa circunstância. E Deus colocou ali mesmo a questão da Venezuela, a questão de Cuba, né? E os países ali ditadores que têm oprimido uma nação, que têm devastado uma nação, um povo que tem estado sofrido. E o Senhor tem colocado no meu coração: ora, porque eu vou derrubar esse império de ditadura sobre a América Latina. Então eu digo uma coisa para você, meu irmão. O mesmo Deus que deu revelação para a gente lá atrás sobre a economia do Brasil, a moeda real, o que você acha que Deus vai fazer com a Venezuela? Se ele cumpriu, e o que acha mais que ele vai fazer na Venezuela? O que ele acha que vai fazer nesse governo do ditador? Para o mundo, irmão, para os homens não tem jeito. Você vê aí, tem acompanhado, Deus tem colocado no meu coração para me acompanhar, para mim estar atento, olhar cada detalhe do que está acontecendo com a Venezuela e estar orando. Sabe por quê? Deus tem falado para mim: está vendo? Os homens estão falando que não tem jeito, tem que respeitar a soberania. E o Espírito Santo diz assim: mas sou eu que vou fazer. É eu que vou derrubar o império. E se a gente for ver nas Escrituras Sagradas, quantos impérios Deus constituiu, né? Constituiu e também removeu. Porque é o que a Bíblia diz, irmão. A palavra do Senhor diz: é Ele quem constitui, é Ele que põe e é Ele quem tira. Né? A Bíblia diz que quando Israel desobedecia,
Deus constituía um reinado de quê? Duro. Me traga um homem duro, por quê? Porque o povo, não é porque Deus constituiu, é porque o povo tinha abandonado ao Senhor. Então o que acontece, irmão? O diabo vem e traz a constituição de um ditador, e o povo sofre mais, como aconteceu no Egito, né? Faraó era o quê? Era um ditador. Ele estava ali oprimindo o povo, escravizando o povo, humilhando o povo cada dia. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus falou para Moisés o quê? Moisés, eu preciso que tu livre o meu povo do sofrimento, da humilhação, da dor, do que eles têm passado nas mãos de Faraó. Né? E o Senhor tem falado isso, que os olhos dele têm estado sobre a Venezuela, tem estado sobre o Brasil, como tem estado sobre todas as nações. Todas as nações. E sabe quem vai mudar isso, irmão? Sabe quem vai mudar a história das nações? É a igreja. Deus constituiu a igreja. Jeremias disse o seguinte: orem por vossas nações, ore pelas nações, ore pela cidade, porque se ela for bem, vocês irão bem. Ah, pastor, mas eu não tenho nada. Não, irmão, não é para você se envolver em partidarismo, não é para você se envolver em política, não é isso não. Mas a gente precisa olhar para o Brasil e dizer: não, é a minha nação. Deus me colocou aqui, Deus edificou aqui, Deus me fez morar aqui, como ele disse, né? Como que ele disse lá para Josafá. Quando Josafá foi orar, quando Josafá foi interceder diante do Senhor, ele disse: Senhor, foi o Senhor que me deu essa terra, foi o Senhor que disse para mim, me prometeu que eu moraria aqui, que eu edificaria aqui, que eu plantaria e prosperaria aqui. E por isso, amado irmão, que Deus fazia, e que Deus quer continuar fazendo, mas Ele faz como? Quando o nosso coração ele está tomado de amor e compaixão, e entende o propósito do Senhor, e começa a interceder pela oração, como diz lá em 2 Crônica, capítulo 7, 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, entregar os seus caminhos diante do Senhor, o que Ele fará? Sarará a vossa terra. Você mora onde? Osasco? Osasco, irmão, não é responsabilidade do prefeito, do governador Tarcísio e nem do Lula, presidente. Osasco é responsabilidade nossa. Aonde eu moro é responsabilidade minha. O Brasil é uma responsabilidade nossa dele prosperar. É só você olhar e tomar isso como parte. É você olhar como igreja e dizer: não, essa cidade tem que ir bem. Quem já teve a oportunidade de olhar sobre avivamento, irmãos, que foi algo que Deus sempre me colocou no meu caminho, para mim poder estar orientado ali. Tem um homem chamado Charles Finney, que Deus abalou uma nação, sobre a questão lá nos Estados Unidos, sobre a esquina de Susan. Foi abalado, irmãos, uma cidade, foi abalado um estado. A Bíblia diz que ele diz no testemunho dele, lá no livro dele sobre avivamento, amado irmãos, que os bares, né, as boates, os botecos, as casas de prostituições fecharam naquela época. O povo até começou a fazer um movimento, porque não entendia, porque todo mundo ia de manhã, 7 horas da manhã, o povo ia para a igreja congregar. O povo começou a ver uma fome naquela cidade, naquele estado, uma fome por Jesus, uma fome por aquilo que aquele homem pregava, uma fome com aquilo que aquele homem realmente ministrava, pregando sobre Jesus, pregando sobre o Cristo crucificado e ressurreto. Existia uma fome, e a Bíblia, ele diz no livro dele ali, amado irmão, que ele saía, os comerciantes saíam.
As pessoas iam para o comércio e encontravam os comércios fechados. As pessoas iam para a boate e encontravam as boates fechadas. E começaram a saber que os donos, os comerciantes, estavam lá na igreja congregando. Estavam lá buscando ao Senhor. E esse homem não saiu em porta batendo. Ele não saiu batendo na porta de cada comerciante. Ele não saiu batendo em porta de cada família. Ele não saiu ali falando para você: olha, vamos ter uma reunião, vamos ter um congresso, vamos ter isso. Não. A Bíblia diz, o livro dele diz de avivamento, que através ali da busca de oração, porque a gente viu ali que ele tinha uma visão do que? A vida dele de oração era a vida pela nação, era a vida pelo estado, era a vida pela cidade onde ele estava. E o interesse dele era ver o povo arrependido, não era de ver a igreja cheia, era ver uma igreja arrependida do seu pecado e salva. Olha que diferença, irmão. Não é ficar buscando igreja cheia, é buscar um povo arrependido e salvo. Ter fome de justiça, fome verdadeiramente diante do Senhor. E é isso que Deus começa a operar. E se fosse somente uma pessoa, irmãos, nós somos vários. Se os irmãos tiverem a oportunidade, leia o livro Heróis da Fé. Você vai ver que coisa extraordinária em questão de estado, de país, como diz o país de Galas. Leia, fale, vá conhecer a história sobre o país de Galas, para os irmãos verem. O que Deus fez naquela nação? Transformou a nação, irmão. A economia foi transformada. Tudo que eles plantavam lá, ele dava um testemunho. O povo colhia. As coisas começaram a mudar. As casas de prostituição e tudo que era contrário à vontade de Deus, Deus começou a fechar. Sabe por quê? Não era porque o irmão Charles Finney, não era porque John Wesley, não era porque ele era apóstolo, porque eles eram pastor. Não era isso não, irmão. Era a mente deles, era o coração dele. A Bíblia diz: onde está o teu coração, está o teu tesouro. O coração dele estava, sabe em quê? E fazia a vontade de Deus e ganhar a nação para Jesus. As demais coisas iam ser acrescentadas, que é natural, né? É natural. E sabe o que acontece com a gente, irmãos? É o que acontece aqui, 2 Coríntios capítulo 4:4. Não andamos. Pode ficar sentado, irmãos. Cadê aqui? O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consiga ver a luz das boas novas, e não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, e que é a imagem de Deus. Amém? Sabe o que impede a gente, irmão? É a cegueira. Às vezes a gente enxergamos em algum lado e outros lados não. E sabe onde nós mais enxergamos? Quando as coisas é para o nosso próprio benefício. A gente só enxergando a nossa vida, nós só olhamos para nós. Nós só olhamos para mim. Eu fui para a igreja, Deus converteu minha vida, né? Deus está prosperando a minha vida, Deus está me dando casa, Deus está me dando carro, Deus libertou meu filho, Deus libertou a minha filha, Deus libertou minha casa, Deus está fazendo uma obra extraordinária na minha vida. Eu estou crescendo espiritualmente, nossa, eu estou crescendo espiritualmente, está indo tudo bem, mas a gente só fica nisso. O vizinho está morrendo, a gente não quer nem saber. O do lado da direita, do lado da esquerda, isso não é problema meu. Ele escolheu essa vida para ele. Ele escolheu essa vida de bebida. Ele escolheu essa vida de droga. Ele escolheu essa vida de tal.
Você olha para o seu, para como é que se diz, ao seu teu redor, isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Como que Deus vai fazer? E tem um negócio da tua família, você fala, na minha família está bem, a outra minha família que se vive com a salvação, com a vida dele. A gente não tem essa preocupação com nada, irmãos. A gente não se vê responsavelmente com nada. Há uma cegueira em nossas vidas. Só que é o seguinte, a gente não entende que muitas vezes a nossa vida é, muitas vezes, interrompida. A gente não consegue sair mais daquilo. E uma hora a fonte para. Porque Deus quer nos ensinar a amar, quer nos ensinar a dar frutos. Irmão, nós somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Nós não estamos aqui só por causa de nós mesmos. Nós estamos aqui por causa de nós e por causa do nosso próximo. Se você não tiver uma visão ampla do que Deus quer na tua vida, quem é você neste mundo? Qual foi o propósito de Jesus nesse mundo? Qual foi o propósito quando Deus constituiu a igreja? Ele disse o quê? Lá em Marcos ele diz o quê? Pregar o evangelho a toda criatura. Ele quer que você vá bem, Ele quer que você olhe para o seu vizinho, não para fofocar, não para falar mal dele, não para dizer para ele assim, olha a vida dele como está, não serve a Jesus. Está vendo? Eu falo de Jesus para ele não quer saber de nada. Então nós vivemos, amados, nós estamos vivendo um momento e é isso que o diabo tem feito. Eu tenho visto o povo aí proclamando que nós estamos vivendo um momento de ódio. Até pela internet e tudo, aí as pessoas diferindo ódio, ninguém quer saber nada de ninguém, ninguém quer saber do problema de ninguém quer saber se a cidade dele está indo bem, se o bairro dele está indo bem. Ele prefere mais reclamar, ele prefere mais transferir a responsabilidade para os outros, transferir a responsabilidade para o prefeito, transferir a responsabilidade dele para o governo, transferir a responsabilidade dele para o presidente, transferir a responsabilidade para as pessoas, até para o mal da vida dela, até para a situação que ela está vivendo, irmão. Porque foi o que a Bíblia diz aqui. O Deus deste século cegou o entendimento. Como é que o cego vai andar, irmão? Como é que o cego vai até Cristo se ele não pode enxergar? Como um cego pode enxergar para ir até a igreja? Como que ele pode saber as coisas de Deus? Como é que pode o país? A gente não pode esperar nada neste mundo, porque a Bíblia diz aqui, irmão, que o Espírito cegou o entendimento. O povo é um povo cego. Nação é nação cega, ela não sabe para onde ela está indo. Mas nós, como os cristãos, nós, como os crentes que estamos com os nossos olhos abertos, o Senhor abriu os nossos olhos. Quando nós nos convertemos, o Senhor abriu os nossos olhos, o nosso entendimento, para que a gente tenha uma visão ampla da vida, tenha uma mentalidade ampla, uma visão ampla, não uma visão egoísta para ser mesmo. Eu sou cristão da igreja tal, então eu não ajudo mais ninguém de outra igreja. Às vezes uma igreja do seu lado lá está passando um apuro terrível, você prefere julgar aquela igreja do que pôr o joelho no chão e interceder por aquela igreja. Amado irmão, quantas vezes Deus colocou nos nossos corações de orar por outras igrejas, orar por outro ministério, ora por tal ministério. Lembra lá da igreja Renascer, na época que a Renascer passou uma grande tribulação, amado irmão. Antes, Deus havia colocado no nosso coração de estar orando. Sabe por quê? Porque a mente aberta. Deus encontra um coração que aquebrantado, um coração que ele não é nem de A e nem de D, ele é do Senhor. Ele encontra uma mente que ele pode contar, uma mente aberta, uma mente ampla, uma visão aberta, um visionário, uma visionária do reino. Visão de reino é isso, irmão. Por isso que a Bíblia diz, quando a palavra do Senhor diz lá, como é que se diz? Lá em Mateus 6,33, buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro ele diz o que? Buscai o quê? Em primeiro lugar o seu reino.
Sabe o que é reino? É o governo de Deus. Quando você traz Deus para governar a sua vida. E quando Deus governa a sua vida, amado irmão, quando Deus governa, quando o Espírito Santo governa a sua vida, Ele governa conduzindo e dirigindo segundo a vontade do Senhor. Né? Ele governa segundo a vontade do Senhor. Então Ele vai te levar você a ter uma mente diferenciada. E é isso que tem acontecido, amado. E é isso que tem acontecido. É uma mente, é o diabo cegando as pessoas, o entendimento das pessoas, trazendo, como o pastor Hélio disse aí, sobre cura interior. Vamos lá em Romanos para a gente finalizar. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12, 2. Diz assim: portanto, os irmãos, pode ser lá do versículo 1: portanto, os irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considere agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar o Senhor. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixai que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Aqui está numa linguagem diferente, mas é isso. O apóstolo Paulo mesmo diz, na preocupação do apóstolo Paulo é tão grande, irmão, que ele diz assim: olha, destruir toda a fortaleza do Senhor sobre vossas mentes. Destruir toda a fortaleza sobre as vossas mentes e renovai ela pelo conhecimento de Cristo, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso problema, irmãos, é isso, é a nossa mentalidade, é o que está na nossa mente a respeito de reino, é o que está na nossa mente a respeito de quem sou eu como cristão. Qual o meu papel como cristão? Qual a minha identidade? Qual o meu papel? Qual o meu dever? Relacionado ao corpo de Cristo, relacionado à igreja, relacionado ao que Deus quer, não só no individual, mas no coletivo e também no geral. É saber, irmãos. Deus não quer ver você se lamentando. É por isso que muitas vezes, você fica se lamentando: minha vida não dá certo, a minha igreja não está bem, isso aqui não dá certo, como é que se diz? Aonde eu moro está tudo errado, amados irmãos. Eu me lembro uma vez aí que nós fomos fazer um trabalho, foi em 2007, se eu não me engano, estava lá na igreja de Betânia, vamos fazer um trabalho lá na Coab de Carapicuíba. Quando eu falei para o pastor para a gente trazer um trabalho que o Espírito Santo havia colocado no meu coração, fazer um trabalho de evangelismo lá na Coab, na rua Niterói, em Carapicuíba. Amados irmãos, todo o pensamento foi diverso, foi ao contrário, todo o pensamento, e eram cristãos. Não, aí, estamos preparados, ali é meio complicado, é muito traficante, drogas, né? Se abre dali, é um trabalho muito complicado, muito árduo, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar isso, a gente tem que estar aquilo, né? Não dá. Ali é uma batalha, né? A gente diz, né? Ali é uma guerra, ali é um problema difícil. Ali os principados dominam, ali as potestades dominam, ali os dominadores dominam. Ali é muito difícil, pastor.
ainda não entenderam quem é Deus na vida deles, ainda não compreenderam, não adquiriram a mente transformada de quem é Ele em Cristo Jesus, qual a autoridade que Ele tem em Cristo Jesus e qual o dever dele relacionado a uma cidade, a uma nação. E era justamente por causa disso que nós precisaríamos ir ali, porque ali o diabo estava dominando, irmão, destruindo família, destruindo jovens, meninas. A gente via ali mães solteiras envolvidas em droga, jovens envolvidos em droga e tudo. E desde quando nós começamos o trabalho lá no, como é que se diz, com a apóstola Beatriz, e também lá na Betsaida lá, foi uma das coisas que me marcou muito, foi quando Niterói, eu estive lá na Niterói, e ali era tudo difícil. Encontrei um irmãozinho que morava lá, ele era convertido, um novo convertido, e ele disse: pô, pastor Legalso, eu tenho uma garagem lá na rua Niterói, eu moro na rua Niterói. Eu falei: você mora na rua Niterói? Que bênção! E eu tenho uma garagem por lado da rua, dá para a gente fazer um movimento de ir lá orar. Vamos lá então começar a orar? Vamos. Falei com o pastor Silval, falei com o pastor de lá, e disse: nossa, o pastor de lá está orando com os meninos, está fazendo um trabalho hoje ali, de boa ali, que tem muitos jovens ali, eu conheço bem ali. Ele falou: pode ir. Ele me autorizou lá e nós começamos a orar, irmãos. O jovem trouxe um rapaz viciado em drogas, dependente de cocaína, maconha, e Deus fez uma obra extraordinária na vida dele. Quando nós fomos ver lá, o salão já estava cheio, a rua já estava cheia. Eu pregando dentro do salão aqui, ó, numa garagem, e os caras fumando baseadinho dentro do outro lado da rua. Mas cada um que os meus olhos fitavam nele, e eles ouviam a palavra. Poucos dias depois, eu vi eles lá dentro do salão pedindo oração. Eu quero sair dessa vida de droga, eu quero sair dessa vida difícil. E sabe qual que era o dia? Todo sábado, muitas vezes eu estava lá orando de manhã, orando com aqueles meninos, orando com aqueles rapazes de manhã, e falava para eles: Deus vai fazer algo extraordinário aqui nessa rua, aqui nesse ambiente. Amados irmãos, por onde você anda, você é luz. A Bíblia diz o quê? Que nós somos luz do mundo, sal para a terra. Você precisa entender que aonde você vai, você é luz. Você precisa crer nisso. Você precisa ver, né, como a Bíblia diz, que a sombra de Pedro, né, curava os enfermos e doentes. Ambiente, irmão. Aonde você está no ambiente, você contagia o ambiente. Quando Deus te leva para aquele lugar, Deus já está trabalhando naquele ambiente, já desintoxicando aquele ambiente, já destruindo o que nós não estamos vendo, já desfazendo o que nós não estamos, muitas vezes, nem mesmo enxergando. A Bíblia diz que Deus trabalha, amados irmãos, e Deus estava trabalhando, e Deus fez. Só que o que nós precisamos? De uma mente renovada, de uma mente transformada. Como disse, destruir essas fortalezas de pequenez, destruir essa fortaleza da nossa mente de limitação, começarmos a ocupar nossa mente com o que é bom, agradável e perfeito, ocupar nossa mente com um Deus do impossível, começar a olhar como Deus olha, começar a enxergar como Deus enxerga as coisas, né? Começar a entender como a palavra de Deus diz. Isso é viver pela fé, irmão. É entender isso, é dizer: não, se Deus está fazendo aqui, eu estou nessa tribulação, eu estou nessa guerra, Deus vai mudar. Se Deus me prometeu algo, irmão, Deus vai fazer. E se a circunstância estiver diante de você, é para você lutar, não é para você retroceder, para você desanimar, é para você derrubar. E uma das piores dificuldades que nós temos, que o diabo tem trabalhado, foi isso que o pastor Hélio começou no início, sobre a cura interior. Essas fortalezas, irmãos, foi criada, o que chama-se fortaleza,
Quando Paulo estava falando de fortaleza, porque Paulo era um militar, né? Paulo era um homem militar, então toda a linguagem de Paulo era voltada para o militarismo. Se revestir de todas as armaduras de Deus. Militar. Ele estava tendo uma visão de soldado, porque ele era um guerreiro. Então toda a linguagem dele era voltada para um soldado, para um guerreiro, para uma guerreira. Porque Paulo entendeu que o mundo espiritual era uma batalha. E precisava ser soldado, ser guerreiro, ser guerreira. Precisava estar preparado para o dia mau. Não é a gente esperar o dia mau, irmão. A Bíblia diz que nós devemos se revestir, Efésios capítulo 6, de toda a armadura de Deus. Para quando for chegado o dia mau, a gente possa o que? Resistir e vencer. Então todos os dias nós precisamos, com a palavra, meditação, congregando, né, orando, intercedendo, jejuando, tudo que a palavra nos coloca, nos dá como ferramenta, como armadura, como arma contra o inimigo, nós precisamos se apropriar dela, irmão, porque você não está no mundo, o mundo jaz o maligno, você não está no mundo da fantasia. Entendeu? Você está no mundo que já é maligno, que cada dia tem a sua guerra, a sua batalha, o desafio, cada dia tem um gigante, cada dia vai interferir alguma coisa. E se você não tiver com sua mente transformada, renovada, a gente não consegue chegar ao lugar nenhum. Você sabe por que o povo não entrou na terra prometida? 10, você viu a visão dos espias? 10 enxergaram dificuldade, mas 2 tiveram a visão correta. Eles olharam, eles viram, os 2 viram o que os 10 viram. O gigante, as dificuldades, mas eles olharam para onde? Para o que Deus havia dito. Essa terra, eles olharam também que a terra era boa. Tinha muitos frutos, eles tiraram até frutos daquela terra para levar para Moisés e dizer: ó Moisés, está aqui, ó, testemunha, a terra realmente era boa, Deus estava com razão. E é isso que o diabo quer que você enxergue. Lá em Provérbios 4 diz o que, amado irmão? Conforme a tua alma imagina, assim tu serás, comerás e beberás dela. E é isso. É por causa disso, é por causa da nossa criação, amado irmão, nosso ambiente a qual nós somos criados, a maneira que nós somos criados. Você sabe qual que é a diferença do rico e o pobre? Mentalidade. Não é que ela é melhor que você, melhor do que nós, por causa das riquezas. Você pode ver como é criado. Muitas vezes nós, como fomos criados num ambiente de família pobre, né, simples muitas vezes, qual que era a nossa criação? O básico. Nossos pais não criaram a gente para a guerra. Os nossos pais não criaram a gente como visuário. Não colocaram em nossas mentes conquistadoras. Nunca nos ensinaram, muitas vezes, o que é ter isso, o que é para isso. Sempre foi uma educação que seja honesto, seja direito, não roube, não mate, né, não faça isso de errado, né, respeite os mais velhos. Aquela educação básica. Mas sobre a vida, porque não tinha entendimento. Agora você vai como é que se diz, numa família rica. A primeira coisa, desde criança, os pais ali já estão preparando as crianças a ter uma mentalidade. A ter uma mentalidade de responsabilidade, a ter uma mentalidade de conquista, a ter uma mentalidade de responder, como é que se diz, de sucesso, a mentalidade. Então quando eles estão no mundo, eles têm outra visão, eles têm outro comportamento, eles têm outras atitudes em relação à vida. A gente não. Quando o povo saiu do Egito, eles saíram do quê? Eles eram escravos. E a mente deles era o quê? Mente de escravo. Não tem aquele ditado: nasci pobre, vou morrer pobre, pobre assim. Deus me fez assim. Não, tem até uma música, né, que fala a respeito disso. Mas você não nasceu assim. Quando você está em Cristo,
Você é nova criatura. Paulo disse assim: vocês não sabeis que vocês receberam a mente de Cristo? Quando Paulo está falando recebeu a mente de Cristo, é justamente isso, amado irmão. A palavra de Deus, ela transforma a sua mente. Ela te faz uma mulher gigante. A Bíblia, ela te faz um homem gigante. Quando você começa essa história, quer ver, quando você está com um problema de saúde, vou dar um princípio para o irmão. Irmão, quando você estiver enfermo, você estiver doente, você estiver passando por isso e aquilo, comece e pegue a palavra do Senhor. Tudo sobre milagre que Jesus fez, que os apóstolos fez, sobre cura divina, sobre isso. Leia Isaías 53, profetize isso. Vá deixando o seu espírito se alimentar, porque a Bíblia diz lá em Romanos 10, diz o quê? Se tu crer com o teu coração e confessar com os teus lábios, será salvo. Primeiro, crer com o coração. Então, quando você está se alimentando com a palavra do Senhor, amado irmão, você passa a crer. E quando você passa a crer, o Espírito Santo te traz a palavra profética. Você começa a profetizar, e as coisas começam a acontecer. Você começa a tomar posse quando a palavra está no seu coração, não é na sua razão. Quando ela está no teu espírito, no teu coração, ela começa a acontecer. Amém? Amém. Então o que eu venho dizer com isso, amados irmãos? A tua vida, nós estamos falando, pegando esse alinhamento com o pastor Hélio sobre libertação. Se nós não mudarmos a nossa mente, não mudarmos a nossa mentalidade, segundo as Escrituras Sagradas, renovar a nossa mente, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Nós vamos ser esses crentes como nós vimos lá no princípio, conformado. Você vê que Paulo diz o que? Não se conformeis com este século, com esse mundo, e nem ande no formato dele. Não seja mais como haver esse mundo. Esse mundo não tem esperança. Esse mundo não tem perspectiva. Esse mundo não vai levar você a nada, só destruição, só perdição. Ele não tem esperança para nada. Mas nós não. Nós recebemos uma nova mente. Então nós precisamos mudar, porque essa é uma das estratégias de Satanás, irmãos. É fazer você pensar diferente do que a palavra de Deus diz. Vamos ficar de pé? É fazer uma oração. O que o diabo quer é isso. E nós vamos aí, está alinhado aí, irmão, em oração, como um negócio de cura interior. As fortalezas são isso, você sabia? As fortalezas foi tudo que foi amputado em nós, em nosso conceito de vida. Tudo aquilo que nós passamos na nossa vida foi construído uma fortaleza. Quando uma pessoa é machucada, né? Quando uma pessoa ela é magoada, como que ela pensa? Como é que pensa uma pessoa magoada? Você já conviveu com uma pessoa magoada? Foi ferida? Que foi ali? Ela pensa o quê? Só pensa nas mágoas. Ela pensa que todo mundo é injusto, que todo mundo é ruim, que o mundo não presta, que as pessoas não são verdadeiras. Começa a generalizar tudo. Ela começa a pensar o quê? Que Deus não foi justo com ela, que Deus não a ama, né? É que nem humildade, né? As pessoas dizem que associam humildade com pobreza. Ah, irmão, eu estou morando, não está bom, mano. Eu tenho certeza por onde você está, se a circunstância que você tiver ali, não é questão de estar bom. É questão de conformismo, muitas vezes. Não é de você ser ingrato pelo que você está, é quando você sabe que aquilo incomoda, né? Sabe que incomoda, sabe que não é aquilo, porque Deus sabe que tem um sonho para todos nós. Não é que Deus quer que a gente viva em mansão, não é que Deus quer que a gente viva ganhando, é que Deus quer que você viva pelo menos básico, bem. Então qual que é a visão?
Eu cheguei lá em Espinosa, lá, qual que era a visão do povo? Essa cidade não muda. Ah, nós somos tão sofridos, essas coisas não mudam. Fui falar sobre a questão da doença lá com ele, lá sobre libertação e cura. Ah, pastor, estou bem assim, já faz 12 anos que eu sofro de epilepsia. Quando uma mulher de epilepsia lá, ela foi curada. Tinha problema de epilepsia há 12 anos, Deus me deu curada. E eu disse, não, mano, não é assim não. Deus quer te curar, Deus quer te sarar. Não foi Deus que te colocou isso, não. E Deus começou a mudar. E Deus começou a transformar. Né? Então, Deus não quer que você fique, não. Deus quer que você cresça dia a dia. Se você tem algum problema, alguma coisa, essa é a oportunidade da cura interior. De você deixar Deus trabalhar para que Deus possa libertar. Tenha visão, como diz, o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio fazer o quê? Dar vida e vida com abundância. Esse é o propósito de Deus. Transformai as vossas mentes, renovai as vossas mentes no conhecimento de Cristo, para que vocês experimentem o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, coloca. Eu me lembro que eu sempre me coloquei no lugar quando eu li a Bíblia, o que eu falava? Eu me colocava no lugar daquela pessoa. Me colocava no lugar de Pedro. Eu falava para Deus, se Pedro andou sobre a água, eu posso. Me colocava como Paulo. Se Paulo diz que nós somos vencedores, diz essas conquistas que ele tem tido, eu também posso. Se Davi conseguiu matar um leão, matar um urso e vencer Golias, eu também posso. Porque se Deus foi com ele, também é comigo. Não pode ser diferente. Então eu me colocava no lugar daquela pessoa. Me coloco sempre no lugar daquela pessoa. Não, diz Deus é com ele, Deus é comigo. Não, Deus faz com ele, Deus é comigo. Deus prometeu para ele, Deus também prometeu para mim. Amém? Vamos orar ao Senhor. Então eu quero pedir para os irmãos o seguinte, que a partir de hoje, como que nós vamos entrar, vocês vão entrar nesse processo aí de libertação, de uma cura interior, já comece de agora. Libertação, né? Libertação. Amém? Já que estão como entrar nesse processo de libertação, amado irmãos, já entre a partir de hoje, já prepare, revestidas na armadura de Deus, para quando for chegado o dia mau, possa estar preparado. Então comece a se preparar de hoje. Já comece a chegar na sua casa, sair daqui hoje, tomar a palavra de Deus. Começar a pegar aquela palavra e dizer, Senhor, Tu és o libertador. Se o Filho me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Já comece, irmão, a preparar o teu coração. Já deixar o teu coração cheio. Já comece a orar, Senhor, comece a sondar, Espírito Santo, já a minha vida. Essa semana eu vou passar por um processo, eu quero ser liberta. Eu quero ser liberta. Eu quero ser liberta. Eu não quero ser mais a mesma. Você sabe quem você tem sido. E você sabe aonde você quer chegar. Então você sabe que onde você está e aonde você quer chegar. E se você quer sair de onde você está e quer chegar lá, comece. Coloque diante do Senhor. Senhor, muda a minha visão. Senhor, muda a minha mente a partir de hoje. Senhor, muda. Olha tudo que está em minha mente. Olha toda a fortaleza. Olha toda a sofisma. Olha tudo que está tomando meu coração, que está dominando a minha vida, que não está permitindo que eu viva a tua promessa. Onde eu estou paralisada, onde eu estou doente, onde eu estou angustiada, onde eu estou passando por isso, comece a colocar a partir de agora. Prepare o caminho. Sabe por quê? Porque quando chegar o dia da libertação, irmãos, vai estar tão fácil fazer o seu trabalho. Entendeu? Vai estar tão fácil fazer o trabalho. Tão fácil por quê? Porque teu coração já vai estar preparado. Né? Tua mente já vai estar preparada. E aqui nós só vamos cumprimentar. Deus vai quebrar as cadeias, irmãos. É para isso que Jesus veio, para destruir. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pai Celestial,
Em nome de Jesus. Tu és o mesmo de ontem, hoje e eternamente, Pai. A tua palavra diz isso. E nós cremos nisso. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos, Deus. Nós cremos. E o espírito deste século, ele não continuará dominando, governando, manipulando, obstruindo, paralisando, Senhor amado, as nossas mentes, as nossas vidas, papai. Entraremos, meu Deus, no processo onde tu tens preparado já a terra para a libertação. E a tua palavra diz que o Filho se manifestou para isso, para destruir as obras do diabo. Pois que nesta manhã, Senhor, o Senhor já inicie, Senhor, este processo. Já prepare este coração, já prepare esta mente, já prepare, Senhor amado, este caminho, Senhor amado, para o que está por vir, Senhor. Para o que está preparado, Senhor amado, por ti, Senhor amado, para com este teu povo, para com as vidas que hoje está aqui. É um caminho de libertação, e tu és o nosso libertador. Tu és o nosso libertador. Em nome de Jesus, papai, nós somos livres. A tua palavra diz que o Senhor nos fez herdeiro com Cristo, papai, herdeiro do Senhor e co-herdeiro com Cristo, que nós somos filhos da promessa, que com Cristo nós morremos, nós somos crucificados com Ele, ressuscitamos com Ele, e o Senhor nos fez assentar juntamente com Ele. Em nome de Jesus, papai, quebra, Senhor, liberta estas mentes de todos os cativeiros que elas têm vivido, de todo o aprisionamento, Senhor. Senhor, destrua esta fortaleza, destrua esta fortaleza em nome de Jesus e traz a renovação, a transformação desta mente, eleva esta mente cativa em obediência a Cristo, para o teu louvor e para a tua glória. Nós sabemos quem nos chamou, nós sabemos quem nos prometeu. Como diz tua palavra, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la, para, Senhor amado, terminá-la. Nenhuma dessas vidas, Senhor, irão se perder, e nenhuma dessas vidas irão deixar de viver a tua promessa. Já, Senhor, o seu chamado, a sua vocação, porque a tua palavra diz que tu tens uma aliança conosco, em nome de Jesus, papai querido, e nós cremos, ó Deus, e nós cremos, papai querido, que o Senhor vai concluir. Nós vamos experimentar, Senhor, a tua boa, a tua agradável e perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós vamos, papai, vamos ter uma mente, Senhor amado, produtiva. Senhor amado, vamos ser visionários nessa nação. Mulheres, homens, não importa as suas idades, Senhor, não importa o seu grau de espiritualidade, Senhor, traz em nós, Senhor amado, forma em nós mesmos homens visionários, mulheres visionárias, que tenham a visão de reino, Senhor, que os seus ouvidos estejam abertos para a voz do Espírito, para aquilo que tu tens a dizer à igreja. Senhor, é tu quem governa a nossa vida, nós estamos debaixo do teu governo, é Cristo que é o nosso Senhor, Ele é o nosso governante, não temos outro governo, não estamos debaixo de outro governo, papai querido, em nome de Jesus. O diabo, esse espírito deste século, esse espírito da mentira, esse espírito da sofisma, esse espírito que tem bloqueado, esse espírito da mentira, esse espírito de aprisionamento, esse espírito maligno, Senhor, que tem oprimido, papai, o teu povo. Ele, em nome de Jesus, nós o repreendemos.
com toda a autoridade que foi nos dada em Cristo, com todo o poder que foi nos dado em Cristo, em o nome do Senhor Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Senhor, que tu traga esse revestimento das armaduras, que tu guarde esta mente, que tu guarde, Senhor, este coração, em nome de Jesus. Nós temos certeza que nós entraremos na terra que o Senhor nos prometeu. Nós vamos edificar, nós vamos construir, nós vamos plantar e colher, nós vamos avançar, vamos ser homens e mulheres conquistadores, em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos chamou para algo maior, o Senhor nos colocou em lugar, meu Deus eterno, Pai querido, de vitória, em nome do Senhor Jesus. Como diz a tua palavra, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e nós cremos nisso. Amado querido Espírito Santo, nos ensina mais de ti, nada podemos sem ti. Oh Espírito Santo, nos instrui, nos ensina, nos fortalece, nos consola. Oh Espírito Santo, nos guia, ajuda-nos verdadeiramente nesse caminho, nesse chamado, nesta vocação para a qual fomos convocados em Cristo. Oh Santo Espírito, nada podemos fazer sem ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, governa, 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 Espírito Santo, guia-nos em toda a verdade, em toda a luz da verdade. Que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Vida para nós e saúde para o nosso corpo é a tua palavra. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos. Nós precisamos de ti, do teu auxílio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Governa a nossa vida, governa, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por tudo aí. Confie no Senhor, estamos à disposição ali. Amém. Estamos orando, buscando. Sabe que nós estamos em intercessão. Interceda também, amado irmão. Pegue o caminho da oração. Eu tenho visto aí que Deus está começando a fazer um movimento no meio da igreja. Tudo que nós estamos passando nessa nação, tudo que nós não é somente a nossa nação, é o mundo. Nós temos visto isso, o mundo tem passado por um momento de muita transtorno, e isso afeta a todos nós. E como igreja, nós precisamos estar em prontidão, em oração. Amém? Então venha orar, interceder, coloque tempo diante do Senhor para oração. Amém? Que nós vamos viver tempo e momentos maravilhosos. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Homem de Deus, aliado no mesmo propósito, destruir as fortalezas. Deus abençoe. Quero saber disso. Amém.